Olá pessoal, seja bem-vindo para mais uma aula de trocadores de calor. Nessa etapa aqui, realizaremos os exercícios referentes à revisão de termodinâmica. Então, após a teoria, temos aqui alguns exercícios simples relacionados à questão do uso da termodinâmica aplicado para trocadores. Então, como nós já tínhamos visto, um balanço de massa um balanço de massa e um balanço de energia dentro do nosso trocador, sem considerar as bordas, considerando que a taxa de transferência de calor pelas bordas seja desprezível, nós podemos avaliar com uma somatória das vazões mássicas vezes entalpia. Mas no nosso caso, eu vou deduzir elas desde o início da nossa equação do balanço de energia. Então eu já vou jogar aqui, que é uma equação que nós vamos utilizar ela frequentemente. E aqui, a partir dela, nós desenvolvemos os nossos volumes de controle. Então, o nosso primeiro exercício, ar deve ser pré-aquecido por gases quentes de exaustão em um trocador de calor com escoamento cruzado, antes de entrar em um forno. Então, isso aqui é quase um esquema de um recuperador de calor. Entre aspas, eu utilizo o ar atmosférico externo, aqueço ele com parte dos gases já da combustão antes de inserir ele novamente em algum processo. Então, o ar entra no trocador de calor a 95 kPa e 20 graus Celsius e uma vazão de 0,8 metros cúbicos por segundo. Os gases de combustão, por sua vez, entram a 180 graus Celsius, a uma vazão máxima de 1,1 kg por segundo e saem a uma temperatura de 95 graus Celsius. Então, a pergunta básica desse nosso exercício: determine a taxa de transferência de calor do ar e sua temperatura de saída. Então, eu vou pegar esse slide e vou inserir ele aqui novamente para nós realizarmos. Então, pessoal, eu posso fazer uma análise de uma forma global em todo o trocador, ou o que eu acho melhor é fazer uma análise em cada caso. Nesse caso aqui é um trocador de calor, o fluxo dele é contracorrente, aliás, contracorrente em escoamento cruzado. Então eu vou fazer aqui só um esquema simplificado do nosso trocador. Então aqui eu vou deixar um esquema simplificado. Então eu posso imaginar que um dos lados do nosso trocador está aqui. Eu tenho aqui uma outra área do trocador. Existe uma superfície metálica aqui que inicialmente eu não vou saber o que é. O próximo passo, eu suponho que esse fluxo de energia para o lado externo seja quase desprezível, mas entre os trocadores de calor vai ocorrer. Então eu vou ter um volume de controle nessa seção. Deixa eu ver se consigo aqui uma caneta marcadora com uma cor melhorzinha. Então eu vou ter um volume de controle nessa seção, seria meu volume de controle 1, e vamos utilizar aqui uma outra cor para indicar nosso volume de controle 2. Esse volume de controle 2, então aqui seria nosso volume de controle 2 e aqui seria nosso volume de controle 1. Quem que está passando aqui no volume de controle 1? Agora a gente escolhe, vamos considerar que seja o ar atmosférico. Então eu vou escrever ar, aqui vai ser a entrada, que eu vou indicar pela letra E, e aqui vai ser nossa saída, indicada pela letra S. As informações aqui que eu tenho de entrada são que a pressão é 95 kPa, a temperatura é 20 graus Celsius e tem uma vazão volumétrica de 0,8 metro cúbico por segundo. Da mesma forma, agora eu tenho aqui combustão, então eu vou colocar gases, entram por aqui, aqui seria a minha entrada dos gases, a temperatura de entrada é 180, como o exercício falou, e aqui na saída, agora vamos ver, os gases do ar atmosférico eu não sei, isso aqui vai ser uma incógnita, então a nossa temperatura de saída eu não vou saber, enquanto que para os gases de combustão, a temperatura de saída vai ser 95 graus Celsius. E ele nos forneceu o calor específico do ar e o calor específico dos gases. Uma informação aqui bastante crucial, uma simplificação normalmente adotada, é que se eu não tiver as composições dos gases de combustão, eu posso aproximar ele pelo ar atmosférico. Como assim, professor? Os gases de combustão, 92% da composição dele em volume, 70% de composição normalmente dos gases de combustão é de nitrogênio, tanto do ar como do nitrogênio. Aí após a queima do ar atmosférico, esse nitrogênio se mantém, eu só troco a parcela de oxigênio existir
existindo no ar atmosférico para gases. Então as propriedades são muito próximas, tanto do ar atmosférico os gases. Há mudanças? Claro que há mudanças, mas podem ser desprezíveis nesse primeiro momento. Então, ok. Então, aqui nesse caso, como eu adotei dois volumes de controle, agora eu posso adotar um fluxo de calor. Normalmente a gente sabe que vai dos gases mais quentes para os gases mais frios. Então eu vou indicar para esse volume de controle de baixo que essa vai ser nossa taxa de transferência de energia. Então, feito isso, agora nós vamos para os nossos balanços. Então aqui eu vou iniciar nosso balanço de energia para o nosso volume de controle 2. Então o que vai falar nosso balanço de energia? Então ele vai estar em regime permanente. A massa que sai vai ser a mesma massa que entra. Aqui nós não comentamos, mas nossa massa de gases vai ser 1,1 kg por segundo. Então essa massa que sai vai ser igual à massa que entra. O somatório só tem uma entrada e uma saída nesse volume de controle. Não tem erro. Não existe trabalho, então eu vou considerar isso aqui zero. Então eu só tenho o fluxo de calor e as massas. Outras parcelas que nós podemos simplificar também é que nós adotamos que essa energia cinética, tanto da entrada e saída, ou sejam iguais ou sejam bem pequenas, frente às entalpias. E a mesma coisa eu vou considerar referente ao termo da energia potencial. Então isso aqui também vai ser zero e isso aqui vai ser zero. Então nossa equação fica fluxo de calor, massa que sai dos gases, vezes a entalpia de saída dos gases, menos massa de gases, que é o que entra aqui também, vezes a entalpia de entrada dos gases. Então, nossa equação se resumiu isso aqui. Lembrando que, sendo somente calor sensível, variação de entalpia pode ser escrita como Cp daquela substância, naquele estado que ela está, vezes variação de temperatura. Então, a parcela referente à entalpia aqui na saída e essa entalpia, eu posso escrever elas como o fluxo de calor, massa de gases, vai ser a entalpia de saída dos gases, menos a entalpia de entrada dos gases. Vamos certificar se está correto. Entalpia que sai, ok, entra. Continuando ela, vazão mássica. Esse termo aqui eu posso utilizar o Cp dos gases, vezes temperatura de saída, menos temperatura de entrada. Só lembrando, pessoal, aqui agora faltou uma coisa. Agora a questão de indicação. Se o fluxo de energia está saindo, esse sinal tem que ser negativo. Se o fluxo de energia está entrando, esse sinal é positivo. No nosso caso, como eu já indiquei, saindo, eu preciso aqui inserir o negativo indicando que ele está saindo. Se eu não souber a direção, mesmo que soubesse a direção, coloquei para cá essa direção. Isso aqui vai ser negativo. Se por acaso eu indicasse ele entrando, esse fluxo seria positivo para o nosso volume de controle. Quando nós fizermos o volume de controle 1, nós vamos notar isso daí. Então, agora esse negativo eu vou passar para o restante da minha equação, então eu posso dizer que meu fluxo seria o Cp, então seria 1,1 kg por segundo. Cp dos gases, que é 1,10 kJ quilograma Kelvin. Aqui agora eu inverto. Então vai ser temperatura de entrada, que vai ser 180 graus Celsius, menos a temperatura de saída, que vai ser, no nosso caso, 95 graus Celsius. Esse Kelvin pode simplificar com essa variação de graus Celsius, lembrando que variação em Kelvin e variação em graus Celsius são a mesma, o que muda o início da escala de cada uma. Quilograma vai simplificar com quilograma, vai sobrar quilojoules por segundo, que é dado como quilowatts. Então vamos agora fazer esse cálculo aqui numa calculadora. Só procurar aqui uma calculadora, vamos utilizá-la aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 1.1 vezes 1.1 novamente, que é o Cp, vezes, agora eu preciso inserir a variação, que seria 180 menos 95. Feito isso, a nossa taxa de transferência de energia, que a gente chama taxa de transferência de calor, é igual a 102,85 kW. Então aqui nós já respondemos a primeira parte da questão, que refere-se à taxa de transferência de calor. Agora eu preciso saber a temperatura de saída. Como essa daqui é a nossa incógnita, é só fazer agora um balanço de energia nesse volume de controle 1. Então novamente, venho aqui agora balanço de energia no volume de controle 1.
eu vou utilizar a mesma equação. Está aqui nossa equação. Simplesmente agora eu vou fazer o mesmo esquema. Então, existe fluxo de calor entrando, então esse termo aqui nosso vai ser positivo e vai ser igual a essa taxa. Não existe trabalho, consideramos regime permanente, energia cinética e energia potencial. Eu considero elas muito desprezíveis em frentes ou elas próprias se cortam. Então eu tenho agora nesse outro caso que o meu fluxo de calor, massa de saída, então eu vou considerar massa de ar, entalpia de saída do ar, menos, aqui eu já vou simplificar, aqui fica igual, entalpia de entrada do ar. Novamente lembrando que eu posso utilizar a relação, porque aqui é só calor sensível, seria a variação T vezes nosso CP, nesse caso seria do ar. Então, continuando a nossa equação, seria massa de ar, CP do ar. Então aqui agora eu posso trocar a temperatura de saída do ar menos temperatura de entrada do ar. Bem, para nós continuarmos nossa resolução, precisamos agora achar a vazão máxima do ar. Só que só nos foi dado a vazão volumétrica, que é igual a 0,83 m3 por segundo. Para eu achar a vazão máxima, eu vou precisar da densidade. Então eu tenho que vazão máxima seria igual a quem? Densidade do ar vezes vazão volumétrica do ar. Só que nossa incógnita agora recai sobre essa densidade. Em termodinâmica, nós temos lá uma relação que é pressão vezes volume, é uma constante, número de moles, constante de gases, vezes temperatura em Kelvin. Se eu começar a trabalhar essa equação, esse número de moles pode ser escrito como massa de ar, que está passando, ou vazão máxima do ar, dividido pelo peso molecular. Continuando essa equação, então eu tenho pressão vezes volume, seria massa, posso deixar aqui o pontinho para dizer a temporal, embora isso aqui seria massa somente em quilograma, mas só para poder fazer. Esse termo aqui é a constante do ar, vezes temperatura. Essa constante já nos foi fornecida aqui no exercício, que vale 0,287 kJ/kg/Kelvin. Feito isso, simplesmente massa dividido por volume é densidade. Então lembrando lá, massa sobre volume é igual a densidade. Então eu posso trabalhar agora a nossa equação aqui. Então eu teria que pressão R vezes temperatura, só que aqui é R do ar. Então, para eu achar essa densidade aqui, é simplesmente eu ter a pressão, temperatura e essa constante. Quanto que é a nossa pressão? O exercício nos informa que é 95 kPa. 95 kPa. Essa constante vale 0,287 kJ, kg/Kelvin. E a nossa temperatura tem que ser repassada em Kelvin, então é 273 mais a temperatura de entrada, se eu não me engano, é 20 graus Celsius. Ok, mais 20. Isso aqui em Kelvin. Se eu trabalhar toda essa questão aqui, eu vou achar que nossa densidade do ar, vamos aqui fazer o cálculo agora. Não sou muito acostumado a usar essa calculadora, então eu vou tentar fazer aqui algum macete aqui. Vamos aqui tentar fazer aqui. Então seria 95 dividido por 0,287, novamente eu vou ter que dividir, dividido por 273 mais 20, então 273, opa, dividido, tem que abrir aqui, 273 mais 20, e fecho aqui. Isso é o errado, vamos novamente aqui fazer o cálculo aqui, então seria 95 dividido por 0,287, dividido novamente por 273 mais 20. Fechei. Faz sentido aqui em cima. Vai dar um valor de 1,13. Então aqui eu vou ter 1,13 kg por metro cúbico. Utilizando então a relação acima, vazão máxima de ar é a vazão volumétrica, que nós achamos ela como 0,8 metro cúbico por segundo, vezes 1,13 kg metro cúbico. Simplifica metro cúbico por metro cúbico, então vai sobrar no final quilogramas por segundo. Fazendo esse cálculo, nosso calculador já tem aqui, eu já só vou multiplicar vezes 0,8. Isso vai nos fornecer 0,913. Vamos colocar 0,9.
0,9 kg por segundo. Ok, tendo a massa, simplesmente agora eu vou sim substituir nessa equação. Vamos lá, venho aqui, põe a nossa equação, que eu vou repetir ela novamente. Esse fluxo de calor nós já tínhamos achados, era 102,85 kW. Nossa massa de ar achamos 0,9 kg por segundo. CP do ar nos é fornecido para esse caso 1,005 kJ/Kelvin. Temperatura de saída de ar é o que nós desejamos e a temperatura de entrada do ar é 20 graus Celsius, como foi informado pelo exercício. Então, temos que nossa temperatura de saída do ar é 20 graus Celsius e agora eu vou calcular isso dividido por essas duas parcelas. Então, mais 102,85, está tudo na mesma unidade, então não vou me preocupar, 0,9 vezes 1,005. Só vou me certificar se é 1,005. Então, essa variação, vamos aqui calcular. Então, primeiro eu vou calcular essa parcela. Então, seria 102,85 dividido por 0,9 dividido novamente por 1,005. Então, deu 113 o total isso aqui, mais 20, e dá um valor final de 133,71 graus Celsius. Então, nossa temperatura final é 133,71 graus Celsius. Então, aqui nós descobrimos qual que seria o aquecimento desses gases finais. Se olharmos o nosso exercício, a temperatura é 180 e a saída é 95. Isso aqui já nos indica, já olhando um pouquinho aqui, já falando um pouquinho, que esse tipo de escoamento aqui não poderia estar em paralelo, mas é um escoamento cruzado e faz sentido aqui o que nós estamos utilizando. Porque a temperatura de saída, a gente olha que está 95 e aqui está 133. Isso daqui é um alerta, talvez, na forma do arranjo, mas isso vamos discutir posteriormente. Vamos então agora para o nosso segundo exercício. No primeiro exercício tínhamos um trocador do tipo somente troca sensível. Agora o nosso trocador vai ter calor latente. Então aqui a gente tem que olhar melhor agora essa resolução. Então o vapor d'água deve ser condensado no condensador de uma usina de potência a vapor a uma temperatura de 50 graus Celsius. Se está ocorrendo mudança de fase, ele já está falando condensado, já olhando aqui, a gente veja vapor d'água e saída líquido, possivelmente está ocorrendo calor latente. Então eu já tenho que olhar a parte latente, possivelmente um calor de condensação ou uma variação de entalpia de condensação. Ao mesmo tempo, dentro dos tubos entra a água a 18 graus Celsius e ela sai a 27 graus Celsius. E a taxa dessa água é com 100 kg por segundo. Novamente, o próprio exercício aqui ele já comenta que existe uma perda de calor ao longo da parede desse condensador por um meio externo de 2 kW. Então, pede-se, determine a taxa de transferência de calor do vapor para a água e a taxa máxima de vapor condensado. Então, vou pegar o exercício aqui, vou abrir o NoNote e vou repassar todas as informações para a gente continuar. Então, esse aqui seria nosso exercício 2. Vou repassar aqui e vou abrir aqui para nós podermos trabalhar. Então, novamente, eu preciso utilizar um volume de controle. E aqui eu vou usar a própria figura para nos facilitar nesse balanço que nós vamos precisar. Então, do mesmo jeito, eu tenho duas possibilidades de resolver. Ou um balanço genérico, ou um balanço em cada lado do fluido de maior interesse. Então, vamos lá para a resolução. Então, eu vou aqui criar inicialmente um volume de controle mais genérico, que eu vou imaginar esse volume de controle seria somente para esse vapor d'água. Então, ele estaria tudo aqui. Seria todo o lado que está a água em condensação. Ele vem para cá e também ele está passando no entorno dos tubos que estão aqui. Seria difícil fazer esse desenho aqui, o professor está tentando fazer do melhor jeito possível,
mas ele está circundando, né, pelo menos essa parte aqui. Então esse seria nosso volume de controle 1. Da mesma forma, eu vou ter um outro volume de controle, eu vou tentar agora deixar numa cor vermelha para destacar melhor. Então seria toda essa água que estaria aqui, ó, e ele sai por aqui. Nesse caso, esse aqui seria nosso volume de controle 2. Entre o volume de controle 2 e o volume de controle 1, existe propriamente dito a transferência de energia, que vai ser a quantidade de calor trocado desse trocador de calor. Nesse caso aqui, vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer que está saindo. Eu vou pegar o sentido que está saindo do volume de controle 2 e está vindo para cá. Para o meu volume de controle 1, além desse fluxo, eu vou colocar aqui TR para indicar trocador, existe também uma perca que está ocorrendo aqui para o meio. Ok? Então, tem uma saída aqui e tem uma entrada aqui. Se eu agora vou pegar e vou fazer um balanço de energia no volume de controle 1. Então, um balanço de energia no volume de controle 1. Então, para simplificar, eu posso fazer esse formato aqui só para poder visualizar. Existe uma entrada, existe uma saída, existe um fluxo de calor saindo, que é esse QM, que está indo para o meio, e existe um fluxo de calor também entrando aqui, que seria o que? Trocado. E aqui, se nós conseguirmos poder enxergar, seria o nosso volume de controle 1. Então eu estou simplificando para vocês poderem olhar. Conforme vocês vão ganhando prática, esses desenhos do volume de controle aqui é bom para vocês se organizar, mas vocês vão visualmente conseguir resolvê-los sem precisar às vezes desenhar esses volumes. Mas é indicado que eu faço. Então aqui eu tenho uma massa de condensado, que é o que está entrando aqui, e tem uma massa igual porque eu vou considerar em regime permanente. Essa é uma das perguntas do item B, que é a massa, taxa máxima de vapor condensado. Outras informações. Os dados de entrada eu vou precisar de duas propriedades. Então eu tenho temperatura 50 graus Celsius. Se ele falou que é vapor saturado, eu sei que aqui o título é igual a 1. Inversamente, eu tenho temperatura também saindo a 50, só que no formato líquido. Então eu tenho temperatura de 50 graus Celsius, só que aqui o título é igual a 0. Eu não vou conseguir resolver muito isso, porque a única informação que eu tenho é desse QM. Agora, o Q trocado eu não tenho. Quanto que vale o QM? O próprio exercício já nos falou. Se está saindo, 2 kW. 2 kW. Então fica difícil. Então eu vou tentar agora utilizar o nosso volume de controle 1. Então, balanço de energia no volume de controle 2. Seguimos lá quase o mesmo procedimento. Faço uma caixinha só para medir K. Ele tem uma entrada, ele tem uma saída. Tem o Q trocado, então isso aqui está saindo. Então está aqui trocado. Não existe mais nada. E aqui agora eu vou fazer o símbolo em vermelho só para nós podermos visualizar aqui, ó. Então esse aqui é nosso volume de controle 2. Na entrada desse volume controle 2, ele está falando que tem água de resfriamento. Se está água de resfriamento, está no formato líquido. Então aqui eu tenho uma massa de resfriamento e tem uma temperatura de entrada aqui de resfriamento que é 18 graus Celsius. Vou considerar também que aqui é o MR, que esteja em regime permanente. E a temperatura de saída é igual a 27 graus Celsius. Pronto, feito isso, já tenho as duas propriedades, agora eu preciso achar a propriedade desse 18 e desse 27. Como que eu posso fazer isso aí? Então vamos lá olhar a nossa tabela de termodinâmica da água. Então aqui tem uma tabela que a gente já deixou, de tabelas termodinâmicas da água, só que daí é um fato interessante, pessoal. O nosso caso do nosso trocador, deixa eu só pegar aqui, ele vai estar nessa região água. Então qualquer linha que esteja nessa proximidade, ela vai ter propriedades muito próximas do líquido saturado à mesma temperatura. Então o que compensa eu fazer? Olhar as temperaturas próximas dos valores que eu vou usar. Qual que é as temperaturas da água? Vamos lá olhar no nosso exercício. Então ela entra com 18 e sai a 27. Então vai ser uma temperatura que está entre 28 e 27. Tem nessa tabela? Não. Tenho algo nessa tabela? Tenho aqui, ó, 28
18 e 27. Então aqui, ó, 20, eu teria que interpolar entre esses dois valores aqui e depois caçar 18 para poder achar. E também eu tenho depois o 27, teria que interpolar. Ah não, desculpa, aqui está as pressões. Então aqui teria dificuldade, na verdade seria essa parte aqui, ó. Então eu teria que interpolar aqui entre 15 e 20 para achar o 18. E a mesma coisa eu teria que interpolar depois entre 25 e 30 para achar essa entalpia. Eu vou usar aqui o Excel para ser um pouco mais dinâmico e a gente poder visualizar isso aqui. Então, pesquisar, vou pôr aqui o Excel. Deixa eu abrir aqui o Excel. Não sei se eu já deixei ele aberto aqui. Vamos abrir aqui. Perfeito, está aqui. Então eu vou pegar as propriedades de interesse só para eu poder aqui, ó. Então eu vou pegar aqui 20, 25, então eu vou pegar aqui, ó, 15, temperatura, 20, 25, 30 graus, ok? E junto aqui também eu vou procurar a nossa entalpia. Então a entalpia do líquido está aqui nessa parte, ó, do 15. 15 é 62,98, 62,98. A 20 graus Celsius é 83,94. A 25 graus Celsius é 104,87 e no final é 125,77. As nossas temperaturas é 18 e 27, só vou me certificar, 18 e 27. Então o que eu quero saber é 18 e a outra a 27. E aqui eu quero saber as entalpias. O que eu tenho que fazer? Interpolar. Essa interpolação vem lá de termodinâmico, mas simplesmente o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui a diferença. Então seria aqui, né? A diferença seria 83 menos 62, seria o total. Vou multiplicar pela escala que está ocorrendo, então seria 18. Então seria 18 menos 15, dividido pelo total aqui, que também eu estou querendo, que é 20. Desculpa, 20 menos 15, que é o total. E agora eu somo com esse primeiro valor aqui. Então me dá uma entalpia, 18 graus Celsius, de 75,55. A mesma coisa agora eu vou fazer a 27. Okay? Então vamos lá interpolar entre 25 e 30 graus Celsius para aproximar esse líquido que está uma pressão maior a nessas condições de líquido saturado. Eu não sei a pressão, mas considero que esteja no formato de líquido. Então novamente, então vou ter que pegar lá a variação total, seria 125,77 menos 104,87 vezes, então aqui é 27, então seria 27 menos 25 sobre a variação total que está ocorrendo, que seria 30 menos 25, e somo novamente essa entalpia inicial aqui de 104. Vamos ver se eu não fiz nenhuma besteira aqui, devo ter feito. Então 125, 104, 104, só deixa eu ver aqui se eu fiz coisa correta aqui, ó. Ah não, tem erro aqui, ó. Dá 113,23, ou seja, não passou disso aqui, mas está. Se eu quiser calcular a variação de entalpia disso, então seria o total seria o 113 menos o 75, que é o que vai precisar dar 37,67. Bem, vocês viram que é trabalhoso eu ir pela termodinâmica e ficar procurando propriedades de entalpia para esse caso. Então uma outra possibilidade de ser feito é usar o CP. Mas professor, como que eu acho o CP? Bem, comentamos que o CP é variação de entalpia sobre variação de temperatura. Vamos pegar de uma faixa e vamos calcular ela. Tem como, professor? Tem. Vamos pegar aqui, ó, nosso exercício mesmo. Vamos pegar de 15 a 30. Então, nosso CP seria quanto? Variação de entalpia. Vamos pegar a menor entalpia. Aliás, o ponto máximo, que seria aqui a 30, menos a 15 graus. E vamos dividir por essa variação de temperatura, que seria de 30 menos 15. Então, para essa faixa da água, a gente achou um CP médio para essas condições de 4,186 kJ/kg. Se a gente quiser também aqui, então a gente pode calcular a variação de entalpia. Para esse caso, seria essa variação vezes a variação de temperatura que nós queríamos, que seria 27 menos 18. Olha que legal. Deu um valor bem próximo. Aqui deu com precisão por causa que a gente pegou uma faixa pequena.
mas é uma fórmula de a gente conseguir achar se a gente tiver uma tabela de propriedades termodinâmicas da água de entalpia. Uma segunda forma de nós encontrarmos é utilizar as tabelas de referência. Essas tabelas vocês vão poder encontrar lá no AVA. Eu já vou abrir elas aqui para nós, que está no material de auxílio. Então vocês vão ver um formulário que tem lá no sistema. Eu vou deixar aqui também na parte inicial. Então aqui tem um formulário genérico e lá nas tabelas finais, esse formulário genérico aqui ele vem de propriedades lá do livro do Incropera, ok? Então se a gente pegar aqui, aqui ó, nas tabelas A.5 eu tenho algumas propriedades aqui de interesse. Na tabela A.6 eu vou ter propriedades da água, depois mais até para calcular a taxa de distância, mais os coeficientes convectivos. Para achar Nusselt, para achar Prandtl, Reino, eu vou precisar desses valores. Só que essas temperaturas aqui estão em Kelvin, as pressões estão em bar, e eu posso achar. Mas aproximadamente entre 18 a 27, vamos supor uma temperatura ali de 27 graus Celsius, só para facilitar o cálculo. 27 mais 273 dá 300 kelvins. Então eu posso aproximar aqui, ó, e posso procurar nessa faixa. Opa, vamos só tentar aqui. De temperatura. Só deixa eu inserir aqui uma linha para nos facilitar ser guiados aqui, ó. Então 300 kelvins. Tá aqui, ó. Então a 300 kelvins eu tenho lá nossas propriedades de interesse. O calor específico da água está próximo de 4.179. No nosso caso aqui a gente achou 4.1.86. É uma variação ali dos cálculos que nós fizemos, mas eu posso usar aqui, ok? Se a gente pegar os gases é 1.82. Se eu for procurar os volumes específicos da água e dos gases, eu tenho o valor aqui, só tomar cuidado para fazer a correção. Se aqui está multiplicado por 10 a terceira, esse valor está 10 a menos 3. Mesma coisa aqui para a viscosidade, se aqui está 10 a sexta, o valor que está aqui está 10 a menos 6 e assim sucessivamente. Então uma das formas de poder usar é usar o CP que teria aqui nessa tabela. Uma outra forma também de sugestão para facilitar nossos cálculos é usar uma tabela de propriedades da água, que eu deixo aqui uma planilha também. Então aqui ó, tem uma planilha. Nessa planilha aqui ó, vou só desbloqueá-la aqui. No meu caso eu estou usando o Excel, mas depois vocês verificam aí para usar o LibreOffice ou algum outro programa que tem uma facilidade. Então qual que é a temperatura da água que a gente vai trabalhar? Então uma vai ser 18 graus Celsius, nosso CP é 4.183. E a outra é a 27. Vamos procurar aqui também a 27. 4.183. Está muito próximo. Qual que eu uso, professor? Pega e faz uma média e usa um valor. Porque as propriedades que estão aqui é das propriedades de mudança de fase. Então a gente vai aproximar para uma ou para outra conforme a nossa necessidade. Então vamos lá usar o 4.183. Vamos ver se bateu aqui 4.186. Então vocês escolhem, vai ter um erro. Isso aí não tem muito fazer, que são simplificações. Então para a água no formato líquido, nosso CP eu vou aproximar 4,18 kJ quilograma Kelvin. Eu escolho lá qual tabela. Então eu vou usar as propriedades no Excel. Então aqui já facilita. Então vamos lá agora então utilizar nosso balanço de energia que temos aqui nessa equação. Vocês já vão vendo que esses balanços aqui até simplifica, né? Não preciso ficar repetindo toda a mesma ladainha. Então aqui, ó, isso aqui não vai existir porque está em regime permanente. Isso aqui normalmente em trocadores eu sempre estou desprezando. Tenho massa de saída, massa de entrada que vai ser igual a essa massa mR. O fluxo de calor é esse que está saindo do trocador. Não está saindo? Tá. Então ele tem que ser negativo. Então Q, trocador. Massa que sai é mR, só que sai, né? Então aqui eu vou colocar já o CP da água, temperatura que sai, fazendo aqui menos temperatura que entra da água. Então ó, tem um sinal negativo aqui. Vamos jogar ele aqui para nos auxiliar. Então que ocorre do trocador seria essa M de resfriamento, nosso CP da água,
temperatura de entrada menos temperatura de saída. Pronto, pessoal, eu estou corrigindo aqui nossa equação, sabendo já os sentidos. Vocês vão ver aqui que na hora de fazer os cálculos, está certo? Aqui, temperatura que sai menos temperatura que entra, aqui trocado. Vai aparecer alguma coisa estranha. Como assim que estranha? Nossa temperatura de entrada é 18, nossa temperatura de saída é 27. Então, nossa temperatura de entrada é 18, nossa temperatura de saída é 27. Ó, vou começar a fazer a análise. Esse termo aqui vai ser positivo, esse termo vai ser aqui positivo. Isso aqui está sendo negativo. Então, o nosso Q trocado aqui está com sinal inverso. Então, indica que esse sentido que nós demos foi errado. Então, o sentido estaria entrando. Se eu fizesse ele entrando, não ia aparecer esse negativo aqui e a equação daria correta. Mas não tem erro. Então, o nosso Q trocado vai ser quem? O MR. Vamos procurar lá se o exercício nos deu as informações da taxa. É 100 kg por segundo, que ficou faltando aqui. Então, aqui é 100 kg por segundo. Então, aqui vai ser 100 kg por segundo. O nosso CP a gente está utilizando com 4,18 kJ kg Kelvin. E tem uma variação de 18 menos 27. Variação em graus Celsius é a mesma coisa que Kelvin. Então isso aqui simplifica com isso, quilograma com quilograma, e aqui vai me aparecer quilowatts. Esse sinal aqui vai dar negativo. Então eu já vou deixar meu negativo aqui e vou fazer somente os cálculos. Então vamos lá. Então seria 100 vezes 4,18 vezes, vou abrir aqui colchetes, 18 menos 27. Feito isso, deu 3,762. Vou manter a precisão aqui só para não... 3,762 quilowatts. Então o sentido não é saindo, e sim entrando. Então eu já posso corrigir agora isso daqui dessa equação. Posso deixar aqui, só que se eu deixar aqui, no valor desse Q aqui, ele vai ser negativo para poder ajustar. Como assim, professor? Vamos então agora pegar esse volume de controle para continuar essa equação. Tá aqui, ó. Então vamos continuar isso aqui. Ó. Vamos utilizar o nosso balanço de energia? Vamos usar o outro balanço de energia aqui agora, que é o volume de controle 2. Então, agora eu tenho dois fluxos de calor aqui, ó, entrando no nosso volume de controle 1. Isso simplifica, 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 simplifica. Tenho dois calor. Então o meu QM está saindo. Então eu vou indicar aqui que é menos QM. Esse Q do trocador ele está entrando. Então ele vai entrar aqui como mais Q do trocador. Eu já sei que ele vai ser negativo, mas antes de começar eu vou só mostrar para vocês. Eu vou ter massa que sai, que vai ser massa que condensa. Entalpia do vapor na saída, desculpa, entalpia aqui que sai seria nessa questão aqui. Então, entalpia do líquido saturado menos M conte entalpia do vapor que está entrando, ok? Vamos continuar aqui, ó. Essa taxa aqui, ó, ela está saindo. O valor aqui eu já sei que vai ser 2 kW, então aqui vai aparecer menos 2 kW. Só que eu tenho aqui agora esse fluxo que está vindo para cá. Só que esse fluxo que está vindo para cá, eu sei que o sinal dele aqui fica positivo, né, aqui, só que está indicando esse valor negativo. Então aqui teria que ser menos 3,762 kW. A taxa de condensação vai ser a mesma, aliás, a vazão máxima, entalpia do líquido saturado menos entalpia do vapor saturado. O que está acontecendo aqui? Nossa, professor, me perdi um pouquinho aqui. O que está ocorrendo? Pessoal, eu poderia agora trocar esse volume de controle por um equivalente. Esse sentido está aqui. Eu sei que está perdendo. Só que isso daqui eu poderia indicar agora nesse sentido aqui. Quando eu indiquei agora nesse sentido, eu corrigi o sinal disso aqui, que seria agora 3,72, é esse valor, 76, alguma coisa quilowatts. Só que agora, como o sentido está para cá, isso aqui depois, o sentido aqui não aparecer, ele vai aparecer negativo. Então tem que tomar cuidado com as orientações e com o sentido na hora de fazer os cálculos algébricos, para às vezes vai dar coisas diferentes. Como assim diferentes?
às vezes você pode estar aparecendo mais aqui, onde seria negativo. Nesse caso não teria erro, porque se vocês olharem, esse termo aqui é muito pequeno, tá certo? Não. Opa, fiz erro aqui, pessoal, peço desculpa. Acabei achando aqui. Aqui deu 3.762, não deu 3, então aqui deu 3.762. Então vou ir aqui, 3.762. Peço desculpa pela ordem de grandeza. Então vamos só apagar aqui que daí acerta a equação. Então o que está acontecendo? Esse termo aqui está sendo muito maior que esse e é para ocorrer isso. A taxa de transferência normalmente de energia num trocador de calor ocorre mais entre os fluidos do que se a superfície e o meio externo, né? Entre as paredes, outras coisas existem. Então eu poderia desprezar, mas dependendo da situação, esse termo poderia estar na mesma ordem de grandeza e na hora de analisar algo que estaria somando poderia estar invertido. E isso, nossos balanços iam dar errados e, consequentemente, nossos cálculos estariam dando errado. Então tem que tomar cuidado com isso, com esse sentido. Então agora, somando esses dois, dá 3.764. Aqui eu sei que vai ser negativo. Tenho agora a minha massa de condensado. E eu preciso agora achar isso aqui. Posso usar o CP? Tem que tomar cuidado, porque agora não é mais calor sensível. O que eu tenho? Eu tenho calor latente. Eu estou nessa fase aqui, ó. Então, lembrando, para cada pressão tem uma temperatura de mudança de fase. Eu sei que nossa temperatura é 50 graus Celsius. Se eu fosse numa tabela termodinâmica com uma temperatura de 50 graus Celsius, a pressão de mudança de fase é 12,35. Eu poderia vir aqui, ó, e caçar a variação de entalpia. A do vapor é 2.592, a do vapor do líquido é 209 e a diferença entre os outros dá próximo de 2.383, que é esse valor aqui. Só que isso daqui está invertido. Então aqui tem que aparecer um negativo, menos 2.700, deixa eu caçar aqui, 2.383 quilojoules quilograma. Aqui ele já está indicando para a gente. Existe outra forma de achar? Também existe. Eu posso vir ou nessa tabela ou na outra tabela que eu mostrei para vocês. Nesse caso fica muito mais fácil utilizar essa tabela. Então vamos procurar aqui os 50 graus Celsius. Vou clicar aqui para procurar 50 graus Celsius. Ele fala que a pressão de mudança de fase é 12,34, densidade 988, o calor de vaporização que eu quero está aqui, ó. Então aqui é 2382. Houve mudança? 2382. Teve. Porque esse aqui eu tirei essas propriedades do ES, enquanto que da outra eu tirei da tabela. O correto seria usar os valores que estão lá na tabela. Mas vamos então só corrigir aqui que eu vou usar daí então 82. Só que se eu não soubesse o sentido que isso aqui está ocorrendo, essa variação, esse valor aqui poderia dar errado e essa vazão máxima aqui estaria dando negativa. Então esse é um cuidado. E o calor latente, né, seria a entalpia do vapor menos a entalpia do líquido saturado, que está invertido aqui. Então, vezes menos 2.382 quilojoules quilograma. Aqui vai aparecer o quilojoules por segundo, simplifica quilojoules joule, aparece o quilograma por segundo. Então a taxa de condensação vai ser 3.764 dividido por 2.382. Fazendo esse cálculo, eu tenho 3.764 dividido por 2.382 dá 1,58 kg por segundo. Então aqui agora eu achei a taxa de transferência entre os trocadores e a vazão máxima que está condensando. Se eu não tiver essas noções de termodinâmica, essas simplificações acabam se complicando. E uma tendência geral, agora saindo um pouco aqui só, todo mundo, a tendência geral é colocar Q, mas C, Ti. Só tem que cuidado, isso aqui só vale na parte sensível. Se eu tiver um trocador de calor, vamos supor que eu estou com esse mesmo trocador, só para a gente poder se orientar. Infelizmente aqui não está o correto, mas vamos supor que isso aqui fosse o... Eu vou apagar essa parte aqui, só para a gente poder fazer
Aqui, ó, de vez está essa aqui, vamos supor que fosse o 12,5 kPa e essa linha aqui fosse a de 50 graus Celsius, ok? O que está acontecendo no nosso trocador? Ele está entrando aqui como vapor saturado e saindo como líquido saturado. Então aqui ele está entrando como vapor, ele está entrando nesse estado, e lá no trocador ele está transformando vapor em líquido saturado e sai aqui. Mas vamos supor que eu tenho área a mais, eu tenho mais condições para resfriar. Por quê, né? Minha água de entrada está entrando a 18 graus Celsius, dá para resfriar mais. O que aconteceria? Eu teria também aqui uma parcela, se eu deixasse mais tempo, tivesse mais área, e teria uma parte de calor sensível. Então, na hora de avaliar esse trocador, eu tenho uma parte de calor latente e uma parte aqui de calor sensível. E depois é saber fazer as simplificações corretas. Ou na análise eu faria uma parte para o latente e a outra para o sensível. E assim vice-versa. Eu tenho que olhar. Normalmente essa parte latente é muito maior que a sensível e a gente pode desprezar essa daqui em alguns casos. Mas dependendo de uma análise mais precisa, eu tenho que olhar essa parte sensível. É o que na verdade não ocorre aqui, mas é para a gente saber que tem que tomar esse cuidado. Ok? Então aqui a gente termina essa parte de revisão. Existe aqui um exercício de um ciclo Rankine, onde foi dado as pressões, é dado as temperaturas e entalpias, né, é feito para fazer alguns cálculos, são bem simples. Seria essa parte de um sistema de trocadores de calor. E posteriormente, existe aqui os exercícios que são recomendados, que vêm lá do Moren Shapiro, da 7ª edição. Tá bom? Terminamos por aqui. Desejo uma boa aula, bons estudos a todos e a gente continua depois então nessa revisão de transferência de calor e massa referente ao cálculo dos coeficientes convectivos. Um grande abraço, fui!